Oi, gente! Bem-vindo ao Crime Análise. Meu nome é Cíntia Cristina e aqui nesse canal eu conto casos criminais resolvidos e casos criminais que não são mistério. Também contos de terror, histórias que estão acontecendo no país e no mundo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e curtir e comentar muito esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. O caso de hoje é de Adrienne Salinas. Ela era uma jovem de apenas 19 anos que desapareceu. Então vamos agora para o caso de hoje. Adrienne Salinas foi criada no Phoenix, no Arizona, Estados Unidos, e nasceu no ano de 1993. Ela tinha 19 anos em 2013, época do ocorrido. Rick Salinas, o pai de Adrienne, disse que a maior felicidade dele foi ser pai. Adrienne era a filha mais velha e ela também tinha um irmão mais novo chamado Nathaniel, que nasceu em 1995. Ainda pequenos, seus pais se separaram e o seu pai os criou. Rick também contou que foi o professor de futebol dos filhos quando eles estavam no ensino médio. Eles se divertiam muito, viajavam e eram bem próximos. Adrienne foi descrita por seu pai e suas amigas como uma menina pé no chão, que tinha um sorriso deslumbrante e que era uma pessoa muito positiva. Adrienne namorava com um menino chamado Francisco, e eles se conheciam há muito tempo, desde que eram bem jovens, quando eles tinham mais ou menos 11 anos de idade. Ao terminar o ensino médio, Adrienne tinha um sonho de frequentar a Universidade Estadual do Arizona para fazer jornalismo. Então ela se mudou da casa do seu pai para morar com suas duas melhores amigas. E mesmo ela se mudando, ela e o pai ainda tinham uma ligação muito forte. Ela falava com ele 2 vezes por dia. Certo dia, Adrienne passou mal, pois já estava há 1 mês com tosses constantes e foi parar no hospital. Seu pai ficou sabendo por uma ligação que fizeram para ele no trabalho. Adrienne estava com dores no peito, então descobriram que o seu diagnóstico era pneumotórax. E quando descobriram que era febre do vale, àquela altura tiveram que remover parte do seu pulmão. O pneumotórax ocorre quando o ar se acumula entre a parede torácica e o pulmão. Quando isso acontece, o pulmão não consegue se expandir e a respiração torna-se super dolorosa. Então ela fez 2 cirurgias e ficou 2 dias no CTI, Centro de Terapia Intensiva. E após isso, ela começou a ir se recuperando e ganhando peso. Foi um momento muito difícil na vida de Adrienne, mas ela foi forte o bastante para vencer tudo aquilo e foi ficando cada vez mais saudável. Em 14 de julho de 2013, Adrienne e suas amigas organizaram uma festa de aniversário para um de seus amigos, na casa onde elas moravam. A festa começou às 10 da noite, mas Adrienne não estava muito bem naquele dia e disse às suas amigas que não estava no clima daquela festa, pois em um certo momento da festa, a TV das meninas foi quebrada e alguém levou o puff que tinha na sala para o quintal e ateou fogo. Então a festa estava saindo totalmente do controle, o que era bem diferente das festas anteriores que elas já tinham feito. Então Adrienne preferiu passar mais tempo com seu namorado Francisco e suas amigas não a viram muito naquela noite na festa. Mas alguns amigos relataram que Adrienne e Francisco estavam brigando aquela noite, pois Adrienne viu Francisco conversando com interesse com outra garota. Na manhã seguinte, Shane e Rebecca, amigas que moravam com Adrienne, começaram a limpar toda a bagunça do dia anterior, mas não encontraram Adrienne em lugar nenhum ali na casa. E já de tarde, ainda ninguém sabia o paradeiro de Adrienne, nem suas amigas e nem seu pai, que ligou para ela, pois no dia seguinte era dia dos pais, onde seu pai faria um churrasco. Mas ele não teve nenhuma notícia da filha. Então seu pai ligou ali para suas amigas, com quem Adrienne morava, e as meninas disseram que não a viram desde o dia anterior da festa. Então Rick, pai de Adrienne, ligou para Francisco, o namorado de sua filha, e ele também disse não tê-la visto desde a noite da festa. Seu pai então ficou muito preocupado e ligou para a polícia para denunciar o desaparecimento da filha. O que o policial ficou sabendo pelas amigas de Adrienne
era que ela estava na festa e depois saiu brevemente com seu namorado Francisco. Depois voltou, conversou com suas amigas por um tempo e após isso pegou alguns pertences, entrou no seu carro e foi embora. Depois disso, todos dizem não tê-la visto voltar para casa. Adrienne saiu com o celular, mas viram que a chave do carro dela estava na casa, assim como sua carteira e cartões do banco. Após os policiais terminarem as entrevistas com o pai e as amigas de Adrienne, eles descobriram que na noite de sábado teve uma ligação para o 911 às 3 da manhã, que é o número de emergência dos Estados Unidos. A pessoa que ligou disse que um sedã branco passou por ela em alta velocidade e bateu no meio-fio. E quando a pessoa foi até o carro para prestar qualquer tipo de socorro, o carro foi embora com os 2 pneus danificados. Mas a pessoa conseguiu anotar a placa do carro. E quando os policiais rastrearam a placa do carro, viram que era o carro de Adrienne. Algumas pessoas que estavam na festa disseram ter visto Adrienne entrando em seu carro e saindo da festa naquela noite. O pai e o namorado de Adrienne começaram a procurar por ela até que seu pai encontrou seu carro. No seu carro, eles viram os danos com a batida sofrida, mas não acharam Adrienne e nem seu celular. Então eles verificaram os registros de ligações dela e viram que tinham mais de 40 ligações após 3 da manhã para o seu namorado Francisco, que não foram atendidas. Então, às 4h43, ela enviou uma mensagem a Francisco que dizia: "Tô indo". Na segunda-feira, 2 dias após o sumiço de Adrienne, o detetive encontrou Francisco num parque pendurando panfleto de pessoa desaparecida. No interrogatório com a polícia, Francisco disse que estava na festa e que Adrienne estava conversando com as pessoas e ele com seus amigos. Que Adrienne disse tê-lo visto sussurrando no ouvido de uma garota e não gostou nada daquilo. Ele disse também que eles terminavam e voltavam muito e que naquele momento eles tinham meio que terminado. Então ele pediu para que ela fosse até a casa dele para eles discutirem lá, pois a festa não era lugar para isso. Então eles foram até a casa de Francisco e discutiram sobre o que aconteceu na festa. Ele foi pro quintal para se acalmar e ela foi embora. Então ele foi atrás dela de carro e a encontrou andando sozinha e ofereceu uma carona. Então ela aceitou a carona e na New Avenue ela desceu do carro e foi andando sozinha, descendo o quarteirão por volta das 3h15 da manhã. Das 4 da manhã às 4h14, ele alega que estava dormindo quando a Adrienne fez as ligações para ele. Nas últimas ligações que a Adrienne fez, foi a uma empresa de táxi. Então os detetives precisavam saber quem da empresa de táxi a buscou. A empresa de táxi era de Thomas Simon Sr. O seu filho Thomas Simon Sr. Jr. lembra de ter recebido a ligação de Adrienne, mas quando foi buscá-la, não a encontrou no local de partida. Disse ele à polícia pelo telefone. Ele tentou então ligar para ela algumas vezes, mas não obteve respostas. Então ele foi embora. Os investigadores conseguiram imagens das câmeras da loja de conveniência, onde Adrienne disse para o taxista que encontraria ele, e viu que o que ele disse foi consistente com as imagens. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher dizendo que tinha algumas informações sobre o motorista Thomas Simon Jr. Ela disse que estava no carro indo para o Grand Canyon quando a polícia estava falando com ele ao telefone sobre Adrienne. Ela disse que ele estava super desconfortável e que começou a agir estranho após a ligação. Disse que ele parou o carro e foi até o porta-malas e ela disse tê-lo visto mexendo em algo que parecia ser uma serra. Ela chegou ao seu destino e sentiu que deveria contar à polícia o que presenciou. Em 20 de junho, 5 dias após o desaparecimento da Adrienne, a polícia interrogou novamente Thomas Simon Jr. Então os policiais revistaram a casa e o táxi de Thomas e não encontraram nada que o ligasse ao desaparecimento de Adrienne. Quando foi levado até a delegacia, Thomas Simon Jr. não cooperou. Ele ficou muito irritado e quando foi pedido para passar no teste do polígrafo, ele se recusou.
E em 25 de julho de 2013, tiveram muitas inundações por conta das tempestades. E em 6 de agosto, a polícia recebeu a notícia que um corpo feminino foi encontrado em um canal e foi identificado, infelizmente, como Adrienne Salinas, a 50 quilômetros de sua casa. Os pais, os avós, o irmão e os amigos de Adrienne ficaram devastados. E pelo estado do corpo, a causa da morte foi dada como indeterminada. Mas como foi encontrada tão longe de sua casa, um homicídio era o mais provável. Por falta de provas, o caso de Adrienne ficou arquivado por 2 anos. Mas em fevereiro de 2015, um homem chamado Quinn disse saber quem matou Adrienne. Ele disse que seu amigo poderia ser o responsável. O nome de seu amigo era Brian Patrick Miller, o caçador de vampiros, como ele costumava se vestir em eventos de ficção científica e era vitoriano. Até o carro de Brian era exótico. Era um carro antigo de polícia. Quinn disse que Brian era quieto e reservado, mas com amigos, ele era uma pessoa fácil de conversar e divertida. Em janeiro de 2015, Brian foi preso acusado do assassinato de 2 jovens, Angela Brassels, de 22 anos, e Melanie Burns, 17 anos. Angela Brassels desapareceu em 92 e foi encontrada decapitada perto de uma ciclovia no canal do Arizona. E 10 meses depois, o corpo de Melanie Burns foi encontrado neste mesmo canal boiando. E esses casos estavam sem solução todos esses anos. Mas com o avanço da tecnologia, um teste de ancestralidade foi feito do DNA dos crimes e foi encontrado uma compatibilidade com o sobrenome Miller, que levou o genealogista a Brian. Então, em janeiro de 2015, a polícia prendeu Brian, de 42 anos na época. Quinn, amigo de Brian, ficou em choque quando soube que Brian havia sido preso por essas atrocidades. Após isso, Quinn vasculhou os históricos das mídias sociais de Brian e viu que ele foi a um churrasco perto da casa de Adrienne. Foi feita uma busca na casa de Brian, mas nada foi encontrado que o ligasse a Adrienne. Mas ele não foi descartado, já que os outros crimes eram semelhantes ao de Adrienne. E ainda tinha mais uma suposta vítima, de Brian. Brandy Myers frequentou uma escola especial, pois demorava um pouco mais para aprender, mas sempre foi muito esforçada. Em 26 de maio de 92, Brandy foi arrecadar dinheiro para uma maratona de livros nos quarteirões perto de sua casa, quando sumiu e nunca mais foi vista ou voltou para sua casa. E Brandy morava perto de Brian Patrick Miller. Após Brian ser preso, sua ex-esposa contou à polícia que um dia ele confessou a ela que uma criança com necessidade especial bateu em sua porta e ele a puxou para dentro e a esfaqueou, e depois separou seu corpo e a jogou em um aterro. Sua ex-mulher só deu essas declarações após ele ser preso, pois ela tinha muito medo dele. Brian dizia ser inocente no caso de Brandy Myers. Quando Brian estava na festa, no mesmo bar que Adrienne, ele pediu aos seus amigos para ir com ele dar um passeio de bike antes do sol nascer. Mas os amigos recusaram, então ele foi sozinho. E onde o corpo de Adrienne foi encontrado era um lugar conhecido por Brian. Se especula que Brian encontrou Adrienne no meio do caminho e a matou. Brian foi advertido por seus advogados a não falar do caso de Adrienne Salinas em meio ao seu julgamento das jovens mortas nos anos 90. E ninguém ainda foi acusado pelo assassinato de Adrienne Salinas. Sua família e amigos ainda buscam por justiça e fixaram uma recompensa em $20 mil para quem tiver alguma informação concreta do assassino de Adrienne. E vocês, o que acham que aconteceu com Adrienne? Foi o namorado Francisco, o taxista Thomas ou Brian, o caçador de vampiros? Então, gente, esse foi o caso de hoje. Um caso muito intrigante, que pode ele ter 3 suspeitos e que ninguém ainda foi condenado pela morte ali da Adrienne. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui o que vocês acharam sobre esse caso. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.